Olá! O Senado aprovou nesta semana o auxílio emergencial de R$ 600 para mais categorias. O texto, que é um substitutivo da Câmara dos Deputados, precisa agora ser sancionado pelo presidente da República. O auxílio emergencial foi ampliado para várias categorias de trabalhadores. Eles vão ter o direito de receber os R$ 600. O dinheiro está sendo pago pelo governo a trabalhadores de baixa renda prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. Podem receber o auxílio agentes e guias de turismo, agricultores familiares, arrendatários assentados da reforma agrária, beneficiários dos programas de crédito fundiário, extrativistas, silvicultores, técnicos agrícolas, quilombolas e demais povos das comunidades tradicionais. Barraqueiros de praia, ambulantes, feirantes, camelôs e baianas de acarajé, artesãos, expositores em feira de artesanato, cooperados ou associados de cooperativa ou associação de catadores e catadoras de materiais recicláveis, diarista, cuidadores, babás, empreendedores individuais das categorias de beleza, cosméticos, terapias complementares, arte e educação e de atividades similares, empreendedores independentes das vendas diretas, ambulantes que comercializem alimentos, vendedores de marketing multinível e os vendedores porta a porta, garçons, ministros de confissão religiosa e profissionais assemelhados, pescadores profissionais e artesanais e aquicultores, produtores em regime de economia solidária, professores contratados que estejam sem receber salário, profissionais autônomos da educação física, trabalhadores do esporte, entre eles atletas, para-atletas, técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, árbitros e auxiliares de arbitragem, trabalhadores envolvidos na realização das competições, seringueiros, mineiros e garimpeiros, sócios de pessoas jurídicas inativas, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, trabalhadores do transporte de passageiros regular, microempresários de vans e ônibus escolares, caminhoneiros e entregadores de aplicativo. Trabalhadores das artes e da cultura, entre eles os autores e artistas de qualquer área, setor ou linguagem artísticas, incluídos os intérpretes, os executantes e os técnicos em espetáculos de diversões. Chefes de família solteiros, independente do gênero, terão direito a 2 cotas do auxílio, ou seja, podem receber até R$ 1.200. Mesmo com menos de 18 anos, mães adolescentes também serão beneficiadas. O recebimento do auxílio emergencial vai ser limitado a 2 membros por família. As outras pessoas que já se enquadravam nas regras ainda podem solicitar a ajuda. São os trabalhadores maiores de 18 anos, sem carteira assinada ou em contrato intermitente, que não recebam benefício previdenciário ou assistencial, com exceção do Bolsa Família. A renda mensal por pessoa deve ser de até meio salário mínimo, R$ 552,50, ou até 3 salários mínimos por família, R$ 3.135. Quem está cadastrado no Bolsa Família e tem direito ao auxílio emergencial, recebe o benefício de maior valor. Todo cidadão que fez o cadastro pelo aplicativo ou site pode consultar sua situação no aplicativo ou site da Caixa. Boa parte do Brasil está paralisada nesse momento tão peculiar pelo qual todo mundo está passando. Adaptado à nova realidade, o Senado continua trabalhando. Veja nesta reportagem as medidas que a Casa tomou para garantir a segurança dos parlamentares e dos servidores sem deixar de atuar no combate à Covid-19. Primeiro parlamento do mundo a realizar sessões remotas. Senadora Simone Tebet, por Mato Grosso do Sul, vota sim, senhor presidente. Voltamos então agora ao senador Omar Aziz. Boa tarde, presidente. O Senado agora já está exportando essa tecnologia. Foi criado um hot site que disponibiliza todas as informações e vídeos tutoriais em 4 idiomas. Mas o que o Senado quer, ao compartilhar essa informação, que já foi baixada por mais de 600 parlamentos, foram acesso de todos os continentes, e a ideia é que possamos transferir tecnologia, mas também aprender com a experiência deles, que eles respondam a gente dizendo, olha, nós fizemos ligeiramente diferente e foi melhor assim. E essa é a nossa ideia de colaboração.
Toda a estrutura criada em 7 dias foi necessária para que os senadores votassem matérias urgentes de enfrentamento às crises sanitária e econômica causadas pelo coronavírus, sem desrespeitar as recomendações do isolamento social. O exercício da democracia se manteve firme, pujante, atuante, o Senado inovando com a votação remota. Com a parte tecnológica resolvida, era preciso também tomar medidas legislativas. Sessões só de votação. Foram suspensas as sessões solenes, especiais e as audiências públicas. Mas não foi preciso alterar o regimento interno, porque ele já prevê que, em estado de calamidade pública, as matérias urgentes vão direto para o plenário. Matérias que não são ligadas às providências do coronavírus, elas não recebem essa urgência e não vão ao plenário remoto, ao plenário virtual. O Congresso não pode parar, não pode deixar de deliberar. E esse é o ponto fulcral, é o refrão da equipe do Senado Federal. Em tempos de crise, o parlamento não pode parar. Porque imagine que situação estaríamos se tudo isso estivesse acontecendo, essa pandemia, e o Congresso de nosso país, como está o de alguns outros países do mundo, parado, de mãos atadas, porque não consegue se reunir. Câmara e Senado também simplificaram o rito das medidas provisórias editadas durante a pandemia. O ato, que depois foi homologado pelo STF, reduz de 120 para 16 dias a validade das MPs e elas não precisam passar pelas comissões mistas especiais. Essas mudanças tecnológicas e no processo legislativo permitiram a votação de diversas matérias direcionadas ao combate à crise do coronavírus, como o auxílio emergencial de R$ 600. Fizemos sessão do Congresso, fizemos sessão do Senado, fizemos sessão da Câmara, várias sessões, votando matérias importantes. Está de parabéns o conjunto da obra. E não são só os senadores que estão trabalhando de forma remota. Grande parte dos servidores também está em teletrabalho. Mesmo distantes fisicamente, continuamos conectados. O objetivo é manter as atividades funcionando normalmente, mas de forma segura. Por isso, a equipe de tecnologia possibilitou o acesso de casa aos servidores que não precisam ir ao Senado. Uma série de atos do presidente do Senado, da comissão diretora e do primeiro secretário fizeram com que fosse possível que todos os trâmites do Senado fossem feitos de forma virtual. Isso traz proteção não só para os servidores e colaboradores do Senado, mas para toda a cadeia de pessoas que conosco se relaciona. Com isso, os salões, os corredores, as comissões, os gabinetes estão esvaziados. Mesmo assim, a limpeza tem sido reforçada. O programa turístico de visitação do público está suspenso e o acesso às dependências da casa bastante restrito. Quem pode vir ao Senado? Obviamente, os servidores e colaboradores do Senado que necessitem prestar os serviços presenciais nesse momento e todos aqueles que os gabinetes parlamentares autorizarem a entrada no Senado Federal. Ações sociais promovidas pelo Senado também fazem parte desse momento difícil. O grupo de funcionários voluntários, a Liga do Bem, tem ajudado populações mais vulneráveis. Devido a essa pandemia, nós interrompemos as nossas ações previstas no cronograma de 2020 e demos início a uma série de ações emergenciais. Estão distribuindo cestas básicas, cobertores e kits de higiene e limpeza. Além disso, o Senado está arrecadando recursos para a confecção de 10.000 máscaras protetoras feitas em tecido por um grupo de costureiras voluntárias. As máscaras serão doadas a abrigos de idosos e de crianças e a famílias carentes internadas em hospitais da rede pública. Para evitar que a medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo caducasse, o presidente da República, Jair Bolsonaro, revogou o texto. A MP foi reeditada e volta à análise do Congresso. O anúncio foi feito no início da semana. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para informar que a medida provisória verde e amarelo seria revogada. Atendendo a um pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Bolsonaro afirmou que uma nova medida provisória será enviada para o Congresso. Alcolumbre também usou as redes sociais para se manifestar e destacou a importância da medida do presidente.
O texto revogado por Bolsonaro mudava a modalidade destinada a novos postos de trabalho, reduzindo encargos para a contratação de jovens no primeiro emprego e pessoas acima de 55 anos. O governo estima que a mudança poderia reduzir os custos da mão de obra e, assim, abriria mais novos postos de trabalho. A MP tinha cerca de 2.000 emendas. Agora vai ser reeditada pelo presidente da República e passar por nova análise no Congresso. O governo federal já encaminhou ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Como o próprio nome diz, a Lei de Diretrizes Orçamentárias dá os parâmetros para a elaboração do orçamento do ano seguinte. A Constituição manda que o Poder Executivo entregue o projeto da LDO ao Congresso até o dia 15 de abril. O governo cumpriu o prazo, mas reconhece que as incertezas trazidas pela pandemia do coronavírus devem mudar bastante os números que estão no projeto. O mundo todo tem agido e colocado medidas que impactam fortemente o quadro fiscal de cada país. Imagine que você vai decidir sua vida financeira para o ano que vem, mas você não sabe qual vai ser o seu salário. Você tem seus gastos, suas despesas, mas não tem ideia de qual vai ser sua receita. Pois é, essa é a situação vivida pela equipe econômica do governo nesse momento. Ela sabe que a arrecadação esse ano vai cair muito, e isso talvez afete a arrecadação do ano que vem também. Por isso, na elaboração da LDO para 2021, ela optou por uma meta fiscal flexível. Bem, o que quer dizer isso? Uma meta fiscal flexível, ela vai levar muito mais em conta as despesas do que as receitas. Para evitar de correr o risco de, fixando uma meta, depois você vai inviabilizar o pagamento de fornecedores ou até mesmo paralisar os serviços públicos. Mesmo assim, o projeto traz números, como a previsão de um déficit de quase 150 bilhões de reais no orçamento para o ano que vem, maior do que na última LDO aprovada, quando o déficit previsto era de 124 bilhões, mas menor do que a de 2019, quando o prejuízo estimado foi de 159 bilhões. E projeções do próprio governo mostram que o buraco para o ano que vem ainda pode ser maior, aumentando 52 bilhões de reais. Outra estimativa mostra que se o Produto Interno Bruto cair 4,5% em 2020, pode haver uma redução na receita de 45 bilhões de reais até o fim do ano e mais 48 bilhões de reais no ano que vem. Então nós estamos com a manutenção da nossa agenda de austeridade, de zelo e de cautela fiscal. O que está acontecendo agora é algo conjuntural, de extrema severidade, de extrema importância, mas é conjuntural. Entendemos que as medidas serão contidas em 2020, os impactos fiscais, em particular em 2020, e tão logo possível voltaremos à nossa trajetória de zelo e equilíbrio fiscal. A proposta da LDO tem que ser primeiro analisada pela Comissão Mista do Orçamento, que ainda precisa ser instalada este ano no Congresso. Pela regra de rodízio entre o Senado e a Câmara, o relator da matéria este ano será um senador. Com o aumento dos gastos públicos por causa da pandemia do novo coronavírus, é preciso buscar alternativas para aumentar a arrecadação do governo. E uma delas pode ser taxar as grandes fortunas. Está lá na Constituição. Compete à União instituir impostos sobre as grandes fortunas nos termos de lei complementar. Mas esse artigo nunca foi regulamentado. No Senado, há 4 propostas nesse sentido. 2 foram apresentadas antes da pandemia e 2 depois. Entre elas está o projeto da senadora Elisiane Gama, que foi proposto já no cenário da crise causada pelo coronavírus. A matéria está entre as 12 propostas classificadas como prioritárias pelos líderes dos partidos para serem votadas nesse momento de crise sanitária e econômica. A base de cálculo da proposta é a faixa de isenção mensal do imposto de renda, atualmente em R$ 1.903,98. Quem ganha entre 12 mil e 20 mil vezes o limite da isenção seria taxado em 0,5%. Entre 20 mil e 70 mil vezes o limite da isenção, o imposto seria de 0,75%. E acima desses valores, 1%.
O total a ser pago será a soma dos valores de cada faixa. E a duração prevista para o imposto é a mesma do teto de gastos. Termina em 2036. Os auditores fiscais projetam que dá para arrecadar uns 40 bilhões por ano. Em outros países, como Espanha, como Argentina, Uruguai, França, por exemplo, podia lembrar que inúmeros outros já adotaram um sistema como esse. Então, do ponto de vista social, ele é um imposto que tem um apelo muito forte por conta do elevado grau de progressividade. Ele taxa, incide sobre as pessoas que têm maior patrimônio no país. Tá? Do ponto de vista de experiência internacional, o que a gente percebe é que esse é um imposto que tem pouca capacidade de arrecadação. Eu entendo que o potencial arrecadatório da ampliação do imposto de renda é mais desejável e viria com menos distorção econômica do que no caso do IGF. Evidentemente que essas duas discussões não precisam ser dissociadas. A proposta da senadora Elisiane Gama é muito parecida com a do senador Plínio Valério, que recebeu um expressivo apoio popular no portal do Senado, o E-Cidadania, com mais de 330 mil votos a favor da matéria. Mas o projeto da senadora vai além e prevê um empréstimo compulsório aplicado às grandes fortunas. A alíquota desse empréstimo seria de 4% sobre a mesma base tributária do imposto sobre as grandes fortunas, ou seja, patrimônios com valores acima de 12 mil vezes o limite mensal de isenção do imposto de renda. O pagamento desse empréstimo compulsório seria feito a partir do ano que vem, com base na TR, a taxa referencial, que é o mesmo índice utilizado para atualizar os valores do FGTS. Nas cidades, a gente sabe que o trabalhador informal é quem mais sofre com a pandemia do coronavírus. Mas no campo, o pequeno agricultor também passa por muitas dificuldades. O Senado tem projetos específicos para socorrer a agricultura familiar. Do campo para a mesa das famílias nas cidades. Mas com a quarentena, pouca gente na rua encolhe o mercado consumidor, prejudicando a produção e comercialização dos alimentos. E para quem é pequeno, como os produtores da agricultura familiar, as dificuldades são ainda maiores. Pelo censo brasileiro mais recente de 2017, nosso país tem 15 milhões de pessoas ocupadas com atividades agropecuárias. 67%, pouco mais de 10 milhões de trabalhadores rurais, estão na agricultura familiar. Parcela significativa do campo que os senadores querem proteger dos efeitos da pandemia do coronavírus. Um projeto do senador Paulo Rocha mantém, mesmo com a suspensão das aulas, o repasse de verbas da União para a compra de alimentos. Atualmente, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, no mínimo 30% dos recursos devem ser utilizados na agricultura familiar. E parte da produção que não foi comercializada de forma direta, com a suspensão das feiras livres, por exemplo, deve ser adquirida pelo Programa de Aquisição de Alimentos, que no ano passado investiu 285 milhões de reais na agricultura familiar, beneficiando hospitais, presídios, creches e escolas. A União fica obrigada a manter o fornecimento de água e luz aos agricultores familiares, enquanto durar o estado de calamidade pública. As contas de água e luz ficam suspensas e abre-se uma linha de crédito com juros zero para a safra 2020-2021. Nosso projeto é para criar condições do financiamento, das condições da agricultura familiar, mas também é para o governo comprar estes produtos para distribuir para o pobre, para aqueles que mais precisam agora neste período de crise econômica e crise social provocado pela pandemia. O projeto do senador Paulo Rocha também fala da suspensão da cobrança de dívidas dos produtores da agricultura familiar. Tema também de um projeto do senador Messias de Jesus, que prorroga por um ano as operações de crédito rural com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. Nós ouvimos o senador sobre a proposta.
Os produtores rurais, sobretudo aqueles que estão no Pronaf, eles não estão em condições de pagar suas dívidas em função da falta de produção, de ter para quem venda e também da necessidade que eles têm de poder escoar sua produção para poder vender. No momento não tem transporte, não tem quem compre e, sobretudo, eles não têm condições de liquidez no momento. E outra preocupação dos senadores nesses tempos de pandemia é com a merenda escolar. Um projeto apresentado no Senado pode garantir recursos para beneficiar as famílias de estudantes dos municípios mais carentes. Olá, depois dos deputados, o Senado aprovou em sessão remota, no dia 30 de março, o projeto que garante a merenda escolar para os estudantes das escolas públicas da educação básica em todo o país. Assim, mesmo com as aulas suspensas, os alimentos serão entregues aos pais ou responsáveis. A Lei 13.987 foi publicada uma semana depois da aprovação do projeto no Senado. A proposição é altamente elogiável, na medida em que busca assegurar a alimentação de milhões de crianças e jovens que dependem da merenda escolar durante o período de suspensão das aulas. Muitos dos estudantes que dependem da merenda escolar como fonte de nutrientes diários, com escolas fechadas, podem ficar sem comer, especialmente se considerarmos a queda da renda familiar de grande parte da população. Agora, já está na pauta do Senado e escolhido como um dos projetos prioritários para a votação, o texto do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. São 30 bilhões de reais. Dinheiro que também vai para a merenda escolar, só que com uma diferença da lei agora em vigor. Escolas de municípios em situação de extrema pobreza receberiam em dobro os recursos previstos em lei. E esses 30 bilhões também serviriam de caixa para que o governo pudesse auxiliar as famílias de baixa renda sem condições de pagar uma conta de luz ou telefone. E de onde viria esse dinheiro? Dos chamados fundos especiais. Os fundos tradicionais, como o Fundo de Financiamento da Marinha Mercante, que custeia a renovação da frota nacional de navios, foram quase 7 bilhões orçados no ano passado, mas houve um contingenciamento grande, só 18% foram efetivamente gastos. São mais de 50 fundos, na verdade, tá? Para financiar ações em segurança e educação de trânsito, foram mais de 900 milhões destinados no ano passado, mas só 90 foram efetivamente executados. E fundos menores, até com o Fundo Nacional do Idoso, né, que foram direcionados 15 bilhões no ano passado, mas só 4 milhões efetivamente foram gastos. Então, somando todos esses fundos em que não foram efetivamente gastos, os recursos, mais de 50% do que foi orçado, se identifica um saldo de 30 bilhões. E além desses 30 bilhões para a merenda escolar, energia elétrica e telecomunicações, o projeto de lei complementar 64 de 2020 prevê outros 13 bilhões de reais em benefício de estados, municípios e microempresas. E aí seriam usados saldos de recursos de fundos constitucionais. São esses fundos públicos, são fundos financeiros, são recursos financeiros, que eles têm, você pode chamar um dinheiro carimbado, né, que eles devem especificamente ser usados para aquelas finalidades, né, e que no ano passado ocorreu um contingenciamento ou por problemas mesmo da própria execução das políticas públicas, né, houve um saldo de 13 bilhões nos fundos financeiros, em que não houve alocação efetiva, e 30 bilhões nos demais fundos, nos chamados infraconstitucionais, né? Então o PLP está trazendo um montante aí de 43 bilhões, um impacto, né, para lidar com esse momento atual da crise. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal deve devolver aos estados e municípios equipamentos e insumos comprados para combater a pandemia do coronavírus. Em 19 de março, com base numa lei federal em vigor, o Ministério da Saúde apreendeu numa empresa de Santa Catarina 68 respiradores semelhantes a este, comprados pelo Maranhão. O governo do estado recorreu ao Supremo e nesta segunda-feira, 20 de abril, saiu a decisão favorável. O governo do Maranhão entrou na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, e garantiu,
com o ministro Celso de Mello, uma liminar obrigando o governo federal a liberar os 68 respiradores mecânicos que estavam retidos. Após analisar em detalhes a jurisprudência, o ministro Celso de Mello decidiu que a lei que autoriza o governo federal a apreender bens estaduais ou municipais não se aplica no caso da pandemia, limitando-se apenas quando declarado estado de sítio ou estado de defesa. O decano do Supremo deu o prazo de 48 horas para que os ventiladores mecânicos sejam devolvidos ao Maranhão. Estamos diante de uma guerra contra o coronavírus, estamos diante de uma luta a favor da vida. E o governo federal ele podia estar somando forças, unindo mais do que nunca com os governadores para ajudar nessas ações e não ficar fazendo burocracia, criando problemas e situações aonde não precisa. O Congresso Nacional prorrogou no início de abril por mais 180 dias a CPI mista das fake news. Mas uma ação na Justiça pode impedir a continuação dos trabalhos. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instalada em setembro do ano passado para investigar a disseminação de fake news, com base em denúncias de interferência no processo eleitoral de 2018. O pedido de prorrogação foi lido em sessão remota do Congresso no dia 2 de abril. Mas o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, entrou com ação no STF para barrar as atividades da CPMI. Na ação, o deputado alega que a CPMI persegue os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pede ainda que sejam desconsideradas reuniões da comissão realizadas em dezembro. O ministro Gilmar Mendes foi sorteado para analisar o pedido. O presidente da CPMI das fake news, senador Ângelo Coronel, diz estar aguardando a decisão da Suprema Corte. Então, a cada dia que a gente vê essas ações de membros do governo ou de pessoas aliadas ou ligadas familiarmente ao governo Bolsonaro, nos deixa com mais ânimos, juntamente com vários membros da CPMI, de continuar com mais evidência, com mais eficácia essas investigações. Em 6 meses, a CPMI ouviu dezenas de testemunhas sobre a presença de notícias falsas no ambiente político. Mas agora, a CPMI quer mais tempo de trabalho para investigar as fake news sobre a pandemia do coronavírus. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.